Bom, bem devagar, certo? Eu estou seguindo a aula passada, vou bem devagar, que é uma aula muito mais didática que outra coisa qualquer, viu? Inclusive eu vou ver se eu consigo fazer uma interveniência com um texto que eu escrevi. Se não der para o texto, não faz mal. Mas eu vou ver se eu consigo intervir no meio da aula e colocar esse texto. Que é um texto sobre Kierkegaard. Né? Mas a aula não visa o Kierkegaard inicialmente. Então é uma aula muito didática. Tá? Muito didática. Duas questões. De um lado, Platão e de outro lado, Kant. O Kant estabelece que só há conhecimento humano, que o homem só tem conhecimento daquilo que ele experimenta. Então, o conhecimento para Kant pressupõe a experimentação. O que ele chama de experimentação é a prática da sensibilidade ou a prática da intuição. Então, o sujeito humano, ele teria uma prática experimental. Essa prática experimental é feita pela sensibilidade, ou por aquilo que o Kant chama de intuição. E o entendimento pegaria essa matéria da intuição e constituiria o conhecimento humano. Então, todo conhecimento humano seria a partir do campo experimental, seria a partir da intuição. E o entendimento se daria nisso que a intuição, a sensibilidade, apreendeu. Então, nessa posição kantiana, há uma nítida oposição, e é isso que eu quero que vocês entendam, há uma nítida oposição entre a prática platônica. Porque para Platão, a razão, ela pode entrar em contato com determinadas e quais ideias, ela pode entrar em contato com as ideias diretamente, sem a intervenção ou a mediação da experiência. O Kant colocando dessa maneira, significa que não pode haver para o Kant metafísica, ou pelo menos a metafísica tradicional. Porque a metafísica tradicional é a relação da razão com as ideias. Como para o Kant é necessário haver primeiro a prática experimental, todo conhecimento para Kant deriva da experiência, se origina na experiência. O entendimento é capaz de ultrapassar isso, mas tudo vem da experiência. E isso é uma crítica que ele está fazendo na velha metafísica. A velha metafísica, que é a metafísica platônica, eu vou retomar isso até vocês entenderem. Até vocês entenderem perfeitamente. A metafísica clássica, que é a metafísica platônica, é o contato direto pela prática da contemplação que a razão faz com as ideias. Então a razão para Kant, para Platão, ela pode conhecer as ideias diretamente. E conhecendo as ideias diretamente, a razão está fazendo, o sujeito humano está fazendo uma metafísica. No Kant isso não é possível. Não é possível porque todo o nosso conhecimento, ele tem como pressuposto a experiência. Então nós partimos da experiência e o que o conhecimento faz é conhecer o campo experimental. E no Platão não. A razão vai conhecer as ideias diretamente. Então nós podemos dizer que o Platão faz uma metafísica e o Kant impede a metafísica. Ele obstaculiza a metafísica. Vocês entenderam bem? Ele faz um obstáculo à metafísica, porque a razão e o entendimento para Kant não é capaz de conhecer nada em si mesmo. O conhecimento para Kant só conhece o fenômeno, aquilo que é a partir do campo experimental. E a partir daí, nós temos o Kant fazendo um obstáculo à metafísica. Vocês conseguiram dar conta bem disso? Deu bem conta? O problema é que vocês deem conta disso com as coisas que eu vou colocar. O que você achou, Joana? É essa posição de que em Platão existe a prática contemplativa. A razão humana,
entra em contato direto com as ideias, que numa linguagem kantiana são as coisas em si, entra em direto com as coisas em si. A ideia de beleza, a ideia de não sei o quê, a ideia de cadeira, a cadeira em si, a beleza em si, a mesa em si, não sei o que em si, a razão entra em contato direto. E por isso a razão faz uma metafísica. Em Kant não pode haver esse conhecimento direto das coisas em si. A razão conhece a partir da experiência. A razão conhece a partir da experiência. Então, o universo kantiano é um definitivo obstáculo à velha metafísica. Agora a metafísica é obstaculizada, não se pode mais fazer a metafísica. Vocês entenderam? Muito bem. Quando chega o Nietzsche, e a leitura que o Heidegger faz do Nietzsche é a suposição de que o Nietzsche teria recuperado a velha metafísica platônica. Ou seja, o Nietzsche teria se oposto ao Kant e colocado que a metafísica é novamente possível. Vou voltar. Vocês foram bem. Porque está começando a ficar interessante. Não é? O Heidegger está dizendo que o Nietzsche teria dizendo que o pensamento humano pode fazer metafísica e ir direto às ideias. Às ideias. Essa seria a tese do Heidegger. O Deleuze, pegando isso, coloca que sim, que o Nietzsche faria, ele nem diz dessa maneira, mas eu posso dizer que o Nietzsche faria uma metafísica. Mas acontece que a metafísica do Nietzsche, isso é possível e é real isso, a metafísica do Nietzsche não seria a tradicional metafísica platônica, não seria uma metafísica das ideias, mas seria uma metafísica do acontecimento. O que implica em dizer que o que supõe-se que o Nietzsche está fazendo é um pensamento inteiramente original que de alguma maneira retorna à metafísica, mas não é a metafísica das ideias, é a metafísica do acontecimento. O que gera para nós um novo objeto chamado acontecimento. E é isso que eu vou dar aula para vocês. Conseguiram entender a questão? O equívoco do Heidegger é coerente, porque ele pensou que o Nietzsche estava fazendo a metafísica das ideias, mas o que Nietzsche está fazendo é uma metafísica do acontecimento. Então agora eu vou começar a explicar para vocês o que é isso exatamente. Que é exatamente seguindo a aula passada. Bom, a filosofia estoica, filósofos estoicos, eles estabelecem que a realidade é constituída de corpos. E isso é muito drástico na obra dele. Todo real é constituído apenas de corpo. Não há na realidade nada além dos corpos. Nada além disso. Então, fica excluído da filosofia estoica todas aquelas velhas ideias de alma incorpórea, pichiché, ideias incorpóreas, tudo isso desaparece. No mundo estoico só existem os corpos. E estes corpos, eles têm a capacidade de fazerem representações dos outros corpos. Há até um pouco de espinosismo aqui. Um corpo é capaz de representar um outro corpo. Por exemplo, eu olho para o bulho e ao olhar para ele eu formo uma imagem dele. Então os corpos têm o poder de fazer representações dos outros corpos. E essas representações chamam-se representações sensíveis. Então todos os corpos têm o poder de fazer representações dos outros corpos, são as representações sensíveis. Essas representações sensíveis não precisam da presença do corpo. O corpo pode estar ausente e eu fazer essa representação. Por exemplo, eu posso fazer a representação de um objeto ausente nesse instante aqui, desde que no outro momento eu tenha feito a experimentação com ele presente. Então, por que a natureza é constituída de corpos? Estes corpos são capazes de produzir o que se chama representação sensível.
a representação sensível, e a palavra representação aqui fica muito clara. Representação quer dizer uma nova apresentação, uma apresentação posterior, né? O leão está presente aqui e eu represento ele em imagem dentro de mim. Então, uma das práticas que os corpos fazem é essa representação sensível. E a outra prática que nós vamos, que essa é uma prática do sujeito humano, é a representação racional. A representação racional é o poder que a razão tem de lançar em cima das representações sensíveis um procedimento de assemelhação, um procedimento de semelhança. Ele assemelha diversas representações sensíveis e forma uma unidade, um objeto único, que é o chamado objeto geral. Então a razão, ou a representação racional, é aquela que produz o objeto geral através de uma prática de semelhança em cima das experimentações das representações sensíveis. E isso daí é classicamente o que nós temos na história da filosofia. A história da filosofia é sempre uma reprodução das práticas da sensibilidade e das práticas da razão. A sensibilidade fazendo as suas representações sensíveis e a razão, através dessas representações sensíveis, através da sua prática de atividade, através da prática da semelhança, a razão iria constituindo os objetos gerais. Entenderam? Esses objetos gerais que a razão constitui não seriam objetos que estariam na realidade, mas seriam objetos constituídos pela própria razão, pela sua prática de semelhança em cima das representações sensíveis. Então a razão, ela entra em contato com os objetos da representação sensível e produz em cima desses objetos uma semelhança, aquilo que neles é semelhante. Enquanto que a representação sensível, ela só apreende dos objetos a diferença deles. É um exemplo muito claro. Eu olho para um homem que está na minha frente aqui, ele tem essa altura. Ele fica à minha distância, a altura dele é outra. Não obstante, eu dou uma identidade àquilo. Aquilo já é uma representação geral, já é uma organização que eu estou fazendo naquelas representações sensíveis. Então essa representação racional é o poder que o sujeito humano tem de produzir esse objeto geral, e nós ficaríamos nesse estatuto das duas práticas da representação. De um lado a representação sensível, de outro lado a representação racional. E isso é o famoso corte da filosofia. A filosofia trabalha sempre com essas duas instituições. De um lado sensível, de outro lado inteligível. É sempre na prática do sensível, é sempre na prática do inteligível. Nessa prática da representação racional, que é a prática do inteligível, é que vai haver diferenças das filosofias. Por exemplo, para Platão, a representação racional se dá pela contemplação que a razão faz nas ideias. Para o Kant, as representações racionais vêm da própria razão se colocando em cima da matéria sensível. E assim por diante. Vai variar nas filosofias a compreensão que as filosofias têm do que seja a representação sensível e do que seja a representação racional. Mas todas as filosofias, elas partem, seguem e concluem-se por essa relação sensível e inteligível. Sempre que nós encontrarmos as práticas da filosofia, é isso que nós vamos encontrar. A relação sensível e inteligível. Mundo sensível, mundo inteligível. Não importa se Aristóteles, se Kant, se Hegel, todos eles vão dizer a mesma coisa. A relação do sensível e a relação do inteligível. O que vocês acham? Ficou bem claro, né? É evidente que quando isso se dá, vai haver variações. O Platão não dirá a mesma coisa que o Kant. O Kant não dirá a mesma coisa que o Hegel. Mas pouco importa, porque todos eles estão partindo do mesmo pressuposto. De um lado sensível, de outro lado racional. Sempre essa mesma posição. O sensível e o racional. Certo? A partir disso daí, vão ser constituídas as metafísicas,
ou impedidas as metafísicas. Vão ser constituídas as lógicas, vão ser constituídas as epistemologias. As epistemologias, as lógicas, as metafísicas ou as impossibilidades da metafísica, elas sempre saem desses pressupostos básicos, que é a divisão de sensível e inteligível. Sempre essa divisão sensível e inteligível. Está aberto para vocês perguntarem. Se foi bom isso, vocês entenderam bem. Aqui não importa se seja Hegel, se seja Kant, se seja Aristóteles, se seja Leibniz, se seja Descartes, não importa quem seja. Todos eles estão partindo do mesmo pressuposto. De um lado o mundo sensível, de outro lado o mundo da razão. Então está sendo sempre colocado que nós, os sujeitos humanos, seríamos duplo. Nós teríamos um corpo, uma sensibilidade e uma razão. Sempre esse duplo e inteligível, eles vão fazer uma distinção entre profundidade e superfície. Então começa a aparecer uma coisa inteiramente original na filosofia, inteiramente diferente, inteiramente assustadora, porque toda a tradição da filosofia, não importa qual filosofia que a gente vá, nós vamos encontrar sempre essa distinção entre sensível e racional. Então, quando aparece o mundo estoico, a distinção que eles fazem é entre profundidade e superfície, e ao fazer essa distinção entre profundidade e superfície, eles trazem uma matéria inteiramente nova para o pensamento, porque nós não temos mais os mesmos quadros que as outras filosofias possuíam. Então, eu vou deixar isso aqui reservado, tá? Acho que está bem claro o que eu disse, marcando que a distinção dos estoicos é entre profundidade dos corpos, né, a física dos estoicos, e superfície, que eles vão chamar de superfície metafísica. Eles fizeram uma linha totalmente diferenciada. Agora eu passo para outra questão, para fortalecer o que eu acabei de dizer, ainda que seja outra linha de aula. Viu? Quando nós, e aí vocês conhecem muito bem, o que eu vou dizer, vocês já conhecem, que eu já falei para vocês, aparece uma questão do Sócrates na Grécia, que é a questão do confronto dos discursos, as contradições e as oposições dos discursos. Essas oposições dos discursos, na palavra diálogo, conforme eu já expliquei para vocês o que vem a ser a palavra diálogo, e a oposição dos discursos, constitui um conflito entre os homens. E o Sócrates quer ultrapassar isso, fundando um acordo entre os homens, é isso que seria a dialética, um acordo entre os homens, constituindo uma ideia que seja a síntese das opiniões que se opõem. Uma tese, uma antítese, uma síntese. Produzir uma ideia que seja geral e que todos os homens estejam em acordo com ela. Produzindo-se essa ideia geral, funda-se entre os homens uma comunicação comum. Entre os homens nasce uma comunidade, uma ideia comum a que todos eles seguem. Todos seguem essa ideia. Essa ideia chama-se regra geral. É uma regra geral, é uma ideia geral, com a qual todos estão de acordo. Estão de acordo, inclusive, para melhorá-la, transformá-la, modificá-la, mas todos estão partindo dessa ideia geral, que ela se torna alguma coisa comum para todos. Ela cria uma linguagem comum, cria uma comunicação entre os homens. Essa ideia geral, essa regra geral, que seria uma espécie da síntese dialética que o Sócrates está pedindo. Essa regra geral é o que eu chamo de generalidade. É a generalidade. A generalidade que faz com que todos os homens se dirijam ao mesmo objeto. Ao mesmo objeto. É através dessa ideia geral que nós podemos fazer uma distinção célebre em filosofia entre interesse particular e interesse geral. A ideia de interesse geral, ela pressupõe essa regra geral na qual todos se ligam, todos
todos se ligam e marcam um interesse comum a todos os homens, formando uma linguagem de comunicação. Está bem representado?